E agora a gente vai falar sobre as polêmicas da arbitragem do Vasco e São Paulo, tá? A começar por um possível pênalti em Gabriel Peck. E o ponto desse pênalti aí que não foi marcado foi porque ele parece muito... na verdade não parece muito, mas o tipo de golpe, vamos dizer assim, né? A carga. A carga, é parecida com a que foi marcado a favor do Santos no último confronto com o Santos pro Vasco. Cadê? Põe na tela aí o pênalti que a arbitragem não marcou contra o São Paulo. Esse pênalti aí. Pra mim, no meu coração, isso aí é do futebol, tá? Mas eu também achei do futebol contra o Santos e eles marcaram. Esse é o problema, né, Pedrosa? O maior problema da arbitragem brasileira se chama critério. Eles não têm critério. A gente pode lembrar numa carga do Pedro Raul no primeiro turno. A gente pode lembrar dessa carga aí no Gabriel Peck no segundo turno. Eu acho que o do Pedro Raul foi pênalti. Muito. Não tem nem discussão. Muito. Agora, se você for pegar o lance do Marcos Leonardo e for pegar o lance do Gabriel Peck, eles são até lances diferentes, só que com uma carga parecida. E te digo mais, o defensor do São Paulo entrelaça o pé por baixo com o Gabriel Peck. Coisa que não aconteceu no lance do Marcos Leonardo. Eu, Fernanda, no meu entendimento de futebol, o que eu entendo como o futebol deve correr de forma tranquila, pensando até numa Premier League, que também erra, mas é o melhor futebol do mundo, cara, nenhum dos dois lances foi pênalti. Nem o do Gabriel Peck e nem o do Marcos Leonardo. O problema é o critério da arbitragem brasileira. Se foi pênalti no Marcos Leonardo, tinha que ter sido marcado pênalti no Gabriel Peck. Ponto. A resolução é essa. Esse aí é do Marcos Leonardo. Não, esse aí é a mão do Léo. Do Léo Jardim, que ele pegou. Também é outro lance discutível, é interpretativo. Já tiveram lances no Campeonato Brasileiro que marcaram o pênalti, depois o VAR anulou. Igualzinho. Aí nesse caso aí, deram um pênalti. Ele tá com o braço aberto? Tá com o braço aberto. Mas movimento natural, tá longe de ser antinatural. Esse aí, ó. E esse aí é o do Pedro Raul, que obviamente foi muito pênalti. Não, mas não era isso que a gente queria. Você chegou a colocar, ô Paquito? Era o do último jogo contra o Santos. Então, assim, no final das contas, é tudo critério. A arbitragem brasileira é incompetente, é vergonhosa e falta critério. É muito chato ter que ficar falando disso toda hora. Muito. É infernal. O Vasco hoje fez outra reclamação formal. É chato demais. Eu gosto de falar de futebol. Mas se a partir do momento que não tem critério, a partir do momento que lances como esse, pra um marca, pra outro não marca, isso aí interfere no final do campeonato, tá aí, Fernando. Tá aí isso na aí tela. interfere na pontuação. Olha aí, Pedrosa. É ridículo, esse cara. foi marcado a favor do Santos contra o Vasco. Aliás, esse pênalti muda muita coisa do enredo desse jogo. A gente sabe que o Ciro joga futebol, mas muda muito o enredo desse jogo. E é uma carga que, na minha opinião, é natural. Carga de jogo, Fernando. De jogo. Nenhum dos dois lances foi pênalti. O lance do Peck é pior do que esse. É pior. Se um foi, o outro deveria ter sido marcado. Mas essa é a arbitragem brasileira. O Vasco faz reclamação formal, que não adianta em nada, tá? Não adianta em absolutamente nada. Esse negócio é só pra falar que fez mesmo, porque o ideal é o senhor Paulo Brax, o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco hoje, o diretor de futebol Paulo Brax, é a diretoria do Vasco, e lá na CBF tem que fazer pressão. Todos os times fazem. O Santos na semana do jogo. Aqui ao lado. Né? O Santos na semana do jogo foi lá fazer estreitar laços com a CBF. O que aconteceu? Isso aí. Por que o Vasco não vai pressionar? Notinha não adianta de nada, Fernando. E sabe qual é o ponto? Até a nossa querida Nadine, eu vi ela nas redes sociais, que aliás é ótima, a Nadine sempre dá a opinião dela pra ela, falando que esse lance do Léo, que foi o pênalti marcado a não foi contra... pênalti. Não, ela falou que não foi pênalti. E na boa, eu falo isso pra vocês aqui, esse pênalti aí do Léo. Eu falo pra vocês aqui, zonearam a regra do mão na bola, bola na mão, é mão, não é mão. Aí você vê o pessoal da antiga, né? Ué, mas não teve a intenção. Aí teve uma época que não importava. Você corria o risco de abrir o braço e não sei o quê. Agora não tem mais isso. Aí uma hora tem a intenção, outra hora não é com intenção. Você já nem entende mais a regra. E cada hora marca uma coisa. Se bater na coxa, bater na mão, não é. Mas bate na coxa, bate na mão, é. Se é natural, não é. Se é braço aberto, se é braço fechado. E tem um ponto também. Se a gente for parar e analisar, diante de vários erros da arbitragem brasileira no futebol brasileiro, não tem uma cobrança da equipe que deveria cobrar dos árbitros, ou seja, da chefia. Porque eles acham, eles passam a mão na cabeça, eles defendem, então nunca vai melhorar. Não adianta a gente ficar debatendo, perdendo minutos do nosso programa falando da péssima arbitragem, sendo que o chefe de arbitragem do futebol brasileiro acha que tá ok, acha que tá tudo bem e passa a mão na cabeça e ainda defende. Porque ele faz aquele como que eu vou chamar aquele programa terça-feira, toda terça? Aquilo é patético. Aquele show. Pelo amor de Deus, aquilo ali é um show que ele gosta de aparecer muito mais do que os jogadores, que o espetáculo, enfim, e defende a arbitragem brasileira, que eu repito, é pífia, pavorosa. Ó,
Então, Santos Futebol Clube, unanimidade, cuidado com o Z4. Apesar do 100% de aproveitamento, da fase espetacular de Marcos Leonardo, Jean Lucas... Você vai muito do 0 para o 100 rapidamente, Abel. Quem acompanha o nosso F360 há 3 semanas, acompanhou, ouviu você falar o seguinte, é o pior Santos da história, o pior Santos de todos os tempos. 3 vitórias depois... Agora não tem pra ninguém. Esse Marcos Leonardo tá arrebentando a boca do balão. Vai devagar, Abel. Agora não tem mais pra ninguém. Quem falou foi você. Não falei, não. Você tá falando de um jeito que agora parece que, nossa, agora é Libertadores. Calma. Não. Calma. Eu concordo, que fique claro. Concordo com Natália, Eugênio e Prates. O Santos é aqui. Cuidado com o Z4. Muito cuidado. Muito cuidado. Ganhou 3 seguidos, mas eu disse, cuidado com o Z4. Apesar... da grande fase de Marcos Leonardo, de Jean Lucas e Thomas Rincon, principalmente, e de João Paulo, goleiraço que tá pegando muito. Joaquim também. Quem? Joaquim. Paulo? João Paulo, o Prates queria a licença para falar. Melhor não, porque vai acabar o programa e eu não vou conseguir falar tudo o que eu acho. Você quer falar sobre João Paulo? João Paulo ele tem algumas deficiências sérias que comprometem alguns jogos, saída de gol principalmente, tem muita dificuldade e acho que não vai ser corrigido isso a curto prazo. Vamos devagar. Contra o Palmeiras, foi boa atuação do João Paulo? Ele foi bem no primeiro tempo, principalmente. 6,5. Ué? Tá exigente o professor. Aumentou meio Prates, já. Flamengo, de tanta gente, agora é do técnico Tite. Onde entra o Flamengo? Rafael Prates. Os amigos serão coerentes com o que eles estão falando. Eu imagino que você volta vencido. Para mim, foco na Libertadores. Com possibilidade muito grande de ficar entre os 4, até com uma certa tranquilidade. Não, acho que vocês vão ter de colocar a brigar pelo título, pelo que eles estão falando. Peraí. O Flamengo agora tem um técnico de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Muito. Acho que vai ajudar muito. Não luta pelo... Tende a melhorar o time. O Bragantino... Mas está 11 pontos atrás. Não dá para chegar? Não. Dá para chegar, Abel. O senhor lembra do Flamengo de 2009, de Adriano Imperador? Isso é engraçado isso que você falou, Abel. Porque a edição de pontos corridos existe há 20 anos. Pode ver que a gente sempre pega algumas exceções. Lembra lá em 2009... Em 2006, 7, 8, 11, 12, 13, 15, aí ninguém lembra. Porque aí ninguém conseguiu tirar essa diferença. Agora, teve uma vez que conseguiram tirar. Então, quando conseguem tirar, é essa exceção para confirmar a regra. E não pode acontecer de novo? Pode acontecer, mas é difícil. Então tá bom. Então, para Rafael Prates, o Flamengo, foco na Libertadores. E para Natália Ferrão? Idem. Foco na... Tem que correr atrás da Libertadores. Agora não entendi nada. Situação não... Novo ano deverá reservar o uso com maior frequência de jovens no Vasco. Se inscreva, deixe sua curtida e ative todas as notificações para assim estar acompanhando de uma melhor maneira as últimas informações do Vasco. Atualmente, um fato bem claro é que o Vasco tem usado muito pouco os jogadores oriundos das categorias de base e que se fazem presente na equipe principal. No entanto, é válido ressaltar que atualmente o Vasco vive também um clima de muita pressão, algo que não é bom para aqueles atletas que recém chegaram à equipe de cima. O técnico, como é muito experiente, também tem empregado muita cautela ao lançar algum jovem atleta do Vasco. O que o torcedor pode esperar é que em 2024 isso provavelmente seja bem diferente e que os atletas possam ser mais usados. Na minha concepção, isso é algo bem assertivo e também muito claro para o Vasco. O clima de pressão não favorece o desenvolvimento dos atletas como o Vasco está atualmente, e por isso é necessário não colocá-los em jogo. E você, torcedor vascaíno, também concorda com essa estratégia? Comente aqui abaixo o que é que você pensa, se inscreva e deixe seu joinha no vídeo.